Conversa agora aqui no 90 Minutos é sobre tecnologia. Bem, ao meu lado, Alex Fernando. Alex, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Bom, quem acompanhou a gente no último programa, terça-feira, a gente começou a falar sobre a evolução tecnológica, o que mudou, as promessas para o futuro e descreveu um pouco sobre as revoluções industriais e o advento da informática, das redes de comunicação, o que elas prometem. E vamos falar hoje sobre uma área em específico que a tecnologia tem feito grandes mudanças e existem previsões para mudanças ainda maiores, que é a medicina. Vamos fazer um breve recordar aqui. A medicina em si mesma ela evoluiu com as suas práticas tem muito pouco tempo. Como praticamente tudo, a própria tecnologia ela só avançou praticamente nas últimas 2 décadas, na velocidade em que a gente vê. Tanto que o estetoscópio mesmo ele foi criado em 1816. Não estamos falando de tanto tempo assim para um equipamento que é basicamente muito simples. Até o primeiro era feito inclusive de madeira. E lá em 52, 852, começou a ser utilizado o termômetro para medir a temperatura do ser humano. O termômetro já existia desde o século XVII, tá? Só que para utilização em ser humano, para medir a temperatura e saber, por exemplo, da existência de uma febre, só foi em 1852. Lá em 1895, que foi descoberto o raio-x e a sua aplicação na medicina, por exemplo, para uma fratura. Em 1927, já no século passado, foi criado o respirador artificial, aquele que por exemplo, é usado para entubar uma pessoa, ou uma pessoa em estado grave, ou quando está com uma anestesia geral. Em 1928, foi descoberta a penicilina, que causou uma certa revolução, nós estamos falando de menos de um século. Em 45, foi desenvolvida a máquina de diálise, para dar uma vida um pouco mais longa para aquelas pessoas que têm problema no rim, por exemplo. E que houve até um problema agora em Goiânia, tinha umas pessoas que morreram por contaminação, que segundo a Anvisa foi água, né? E em 1967 foi feito o primeiro transplante de coração, com sucesso no mundo. Em 1970 surgiu a tomografia computadorizada, só aí começou um computador a fazer parte, mais ou menos na época em que ele surgiu no restante do mundo. Em 1985, a primeira cirurgia feita com a ajuda de um robô. Um robô. Isso nós vamos ver, inclusive, em vídeo, o que esses robôs fazem. Em 2003, foi desenvolvido um coração artificial brasileiro, tá? E ele, basicamente, ele é utilizado como suporte a um outro, não é retirado, ele apenas ajuda. No caso dele falhar, o coração da pessoa ainda tem como tentar segurar a pessoa. Em 2003, foi anunciado o mapeamento de 93% do genoma humano. E em 2008, o robô Da Vinci chega ao Brasil. Hoje ele é utilizado para fazer cirurgias extremamente complexas, inclusive cardíacas, com uma incisão muito pequena no paciente e com um tempo de recuperação muito alto. Em 2010 foi feita a primeira cirurgia totalmente robotizada. O médico nem sequer encostou no paciente, tá? Só lembrando, o robô hoje ele não opera sozinho. O robô ele é controlado por um médico que basicamente não toca no paciente, mas o médico é que vai controlar cada movimento dele. Ainda não é feito sozinho. E acredito que isso nunca vai acontecer, porque ninguém vai confiar de ser operado por um robô. Apesar que a margem de erro de uma máquina hoje é muito pequena. E existem previsões, como, por exemplo, a utilização de impressora 3D, que ela tem causado uma certa revolução de uns anos para cá. Basicamente, ela existe há cerca de 5 anos para uso comum.
que ela pode ser utilizada na medicina para determinados procedimentos e deve trazer uma revolução nos próximos anos. A previsão das equipes de pesquisa ao redor do mundo é que até 2035 seja possível imprimir um órgão humano com material genético do próprio paciente. Você está com um problema, sei lá, num rim, você precisa de um rim para fazer um transplante. Hoje a fila está cada dia maior. Seria feita uma incisão muito pequena para fazer feito uma biópsia, retirado um pedaço do material celular do próprio órgão, através de uma tomografia é feito um mapeamento do órgão em 3 dimensões, tamanhos, exatamente igual você tem, e com isso usa-se colônia para se reproduzir a célula que retirou de você e utiliza esse material como matéria-prima para a impressora imprimir com as coordenadas que ela pegou da ressonância, para ela produzir exatamente um órgão igual ao seu, com o seu material genético. Isso seria possível fazer um transplante da pessoa com o mesmo material, basicamente é o mesmo órgão, só que sem o problema que ele tem, e com a rejeição zero, afinal é o seu próprio material genético. A gente tem começando um avanço no termos de prótese, né, Alex? Que é um barateamento muito grande, utilizando uma impressora 3D. Hoje já teve, inclusive, casos de gente que foi recuperado. Teve uma mulher nos Estados Unidos, recentemente, que ela, parece que após o ataque de um pitbull, ela perdeu o maxilar, foi refeito o maxilar para ela, normal, e ela não ficou... Existe cicatriz na pele, mas, assim, do ponto de vista de tamanho e funcionalidade, você não vê diferença, tá, do original. Então, esse tipo de coisa, ela tem evoluído. E uma coisa que tem avançado bastante também é o conhecido como telemedicina. E isso, muito provavelmente, ela vai gerar um impacto muito grande no acesso à medicina, principalmente a medicina especializada, no Brasil e no mundo. Ele já está sendo utilizado basicamente por hospitais afastados, tipo no interior do Nordeste, na Bahia, por exemplo, tem muito isso. Não tem como eu contar lá, por exemplo, com uma especialidade médica específica. Existe uma resistência muito grande de médicos em ir para uma cidade muito pequena, primeiro, porque a qualidade de vida não é boa, o que ele ganha lá ele reclama que não compensa, e segundo, que não valeria muito a pena. Tipo, nós não temos tantos profissionais assim, com uma especialidade muito grande, uma área específica, tipo neurologia, que eu poderia sair espalhando um em cada cidade do Brasil. Até porque, vamos imaginar, uma cidade de 1000 habitantes, às vezes o cara vai ter trabalho uma vez no mês, o resto do mês ele ficaria parado. E enquanto isso ele está recebendo, ele está vivendo naquelas condições que ele está reclamando que não é boa, e realmente tem muita cidade que a qualidade de vida não ajuda a pessoa. E esse tipo de medicina, ela leva essa especialidade a qualquer cidade, a qualquer local do mundo, pela internet. Basicamente, ele existiria ali num local, como que eu explico, um equipamento normal que é utilizado para o médico especialista. Ele vê o paciente e cheio de sensores. Existem sensores hoje que fazem remotamente um eletrocardiograma, por exemplo. Você apenas coloca seus dedos sobre o sensor e ele envia para o médico, na hora, o que é, e por inteligência artificial ele é capaz até de fazer o laudo e apontar um desvio ali no batimento cardíaco. E um médico especialista do outro lado, ele poderia tomar uma atitude ali, não só nisso, como em qualquer outra coisa, e passar a instrução para o médico local, que poderia ser um clínico, ou mesmo um residente, para ele fazer o que tem que ser feito. Uma determinada infusão de um medicamento, alguma coisa assim. Existe outros equipamentos que têm feito grande diferença. Eu trouxe até um videozinho de um robô que é utilizado para fazer incisão, coleta de sangue de uma pessoa. A margem de erro dele é muito pequena, muito menor do que a do ser humano. Muita gente já deve ter visto que às vezes você vai num hospital e tal, para se aplicar um soro ou mesmo um remédio na veia, existe uma dificuldade em algumas pessoas de se localizar essa veia. Um robô desse, através de sensores, ele é capaz de ver exatamente onde o sangue está passando. Então, a chance dele errar é muito pequena, muito pequena. Ele não trabalha sozinho, ele não vai substituir, por exemplo, o enfermeiro, porque basicamente alguém tem que ir lá colocar a agulha no local, tem que retirar, tem que tirar o sangue especificamente, mas a margem de acerto passa a ser muito maior, tá? Claro que num futuro pode ser sim que ele faça sozinho, como já existem
Nos Estados Unidos começou a ser utilizado recentemente uns robozinhos que substituem o monitoramento do paciente. Hoje, por exemplo, numa cama de hospital, num leito, é necessário um enfermeiro ficar passando lá de tempo em tempo para ver ou ir lá aplicar um remédio no paciente de hora em hora, de acordo com a prescrição. Existe máquina hoje que ele faz isso sozinho. Fica lá preso, ele é preso na própria conduto que vai até a veia do paciente, já foi aplicado uma vez, fica preso. No horário certo, ele libera aquele medicamento que vai para a veia do paciente. Isso é realmente interessante e isso já existe, já está em funcionamento. Outra coisa que é bem interessante, que tem causado uma revolução no mercado, eu trouxe até o segundo vídeo para a gente dar uma olhada nele, o robô Da Vinci, que eu tinha dito que chegou no Brasil em 2008, ele tem 3 pares de pinça para entrar no paciente, ele entra por pequenos furinhos, é capaz de fazer praticamente qualquer tipo de cirurgia, com uma invasão muito menor, e uma quarta pinça que ele entra, que não é bem a pinça, é só um braço mecânico, ele entra com uma câmera, que o médico vê assim, em 3 dimensões. Então ele consegue operar ali, primeiro, para o médico com um conforto muito maior, porque ele está sentado, a cirurgia dura muito menos tempo, tá? Porque basicamente a articulação é muito melhor. Imagina, o tamanhozinho da pinça, o tamanho que seria a mão do médico para ele realmente colocar lá dentro. É muito menos invasivo, né, Alex? Tem, por exemplo, uma cirurgia de próstata hoje é feita em São Paulo por um robô desse, o cara consegue ir embora para casa praticamente na mesma hora. Acabou a cirurgia e vai embora. Estamos falando de apenas 3 furinhos, que é feito muito pequeno no paciente, onde entra a coisa. Não é necessário aquela incisão gigantesca que era feito. Então, esse tipo de coisa ele tem mudado muito e com uma outra diferença. O médico não precisa estar na mesma sala. Então, pode acontecer de, sei lá, uma pessoa precisar de um procedimento específico, como, por exemplo, uma cirurgia no coração, num local onde não existe um cardiologista cirurgião. Esse cirurgião poderia estar em outro país até. Como é a promessa da telemedicina, até mesmo com relação ao horário. Hoje, médico cobra mais caro e com razão, porque, por exemplo, o cara às vezes tem que ser um plantonista. Uma pessoa pode infartar 3 horas da manhã, não pode? Ele tem que estar lá esperando qualquer coisa acontecer, né? Então, de certa forma, é uma coisa meio escravizante e tal. E aí reclama-se muito, que o médico ele recebe muito por isso. Recebe para qualquer um, não iria fazer de graça. Você vai querer cobrar mais, até porque a lei trabalhista já diz que tem que ter um adicional noturno. Olha, mas você vai ficar de plantão 3 horas da manhã, porque o cara pode infartar e pode. Você não pode esperar amanhecer para ir lá fazer alguma coisa. E com a telemedicina, ele permite colaborações internacionais. Então, eu poderia ter, por exemplo, um médico cirurgião estar na Índia, num horário de trabalho normal, um comercial, ele atender um paciente aqui, 3 horas da manhã, para ele está de dia. Isso melhoraria muito a vida do próprio médico, sem falar que a disponibilidade de profissionais aumenta, automaticamente o custo realmente cai e você consegue dar uma acessibilidade à saúde para mais pessoas que não teria. E a última evolução, que essa é bem futurista, ela tem feito, por falar em futurista, tem uma que ela não envolve só uma tecnologia, na verdade está prevista, teve aquele médico italiano lá, como que era o nome dele, Navarro, uma coisa assim, Sérgio Canavero, ele prometeu para o ano que vem uma cirurgia bem polêmica, que é um transplante de cabeça. É uma cirurgia que basicamente só era feita no filme, né, do Frankenstein, e ele já, inclusive tem vídeos que apresentam-se na internet, que ele mostra um experimento feito com ratos, por exemplo, ele conseguiu transplantar a cabeça de um rato no outro, inclusive utilizar um tipo específico de cola para a parte da inervação. E 3 semanas depois, o rato recuperou o movimento dos membros. Então, se realmente essa cirurgia for feita, já tem o cara, é um russo, que vai ser o cobaia para o ano que vem, se a cirurgia funcionar, isso pode ser, por exemplo, uma solução definitiva para aquelas pessoas que têm paralisia, tanto um tetraplégico quanto um paraplégico. E a nossa última inovação é a parte de nanotecnologia, que eu trouxe um vídeo também,
ele permite, por enquanto ainda são promessas, tá? Apesar de já existir algumas coisas em funcionamento, de partículas muito pequenas e até mesmo robô muito pequeno mesmo, da ordem de mais ou menos do tamanho de um DNA humano, de 2 nanômetros. Ele é capaz de ser colocado dentro do corpo humano para tarefas específicas, como aí nessa parte do vídeo, sendo utilizado para recuperar parte de uma massa cefálica que perdeu, por exemplo, por um derrame, por exemplo, ou um acidente. Você colocaria um robozinho desse lá muito pequeno que supriria aquela parte que morreu. Tá? Além disso, você tem possibilidades que aumentariam, inclusive, de poder levar uma memória maior para a pessoa ou uma determinada habilidade que ele não tem. Nessa parte, nós vemos a criação da pele artificial. Ela permitiria, é feita com nanotecnologia, que são partículas que nem tem na natureza normalmente, isso aí é artificial, que poderia ser utilizado para pessoas que sofreram queimaduras, ou mesmo em robô, para dar uma aparência mais humana para ele. Tem a mesma funcionalidade da pele humana, inclusive com a parte sensível a toque. Tem a próxima parte, que é um projeto que a NASA está desenvolvendo para a criação de cápsulas que são robóticas, para ser colocado dentro de um paciente, normalmente um astronauta. Imagina só, um cara de uma estação espacial, ele está a milhares de quilômetros de um ponto de socorro. Se ele tiver um problema de saúde qualquer, que ele precisar fazer um exame de sangue, ou precisar mesmo tomar um medicamento específico, vai ser um tanto complicado descer com ele aqui a tempo. Uhum. A ideia é a criação de um robozinho muito pequeno, feito uma cápsula, que ele ficaria dentro do corpo. E ele pode fazer o monitoramento dos sinais da pessoa, o que tem no sangue, coisa tóxica, infecção, e inclusive liberar medicamento. A cápsula pode ir com dosagens de medicamento lá dentro que são liberadas no momento em que o cara precisa disso. Isso traria uma série de vantagens, inclusive para, por exemplo, um diabético. O próprio robozinho, ele mediria lá o que a pessoa tem e no momento em que ele precisa de uma injeção dessa e libera a quantidade exata que ele precisa da insulina. Aí está passando os nanotubos de carbono. Basicamente, ele é uma estrutura muito rígida, é utilizado para algumas coisas, como, por exemplo, a substituição de vasos sanguíneos, que é a ideia inicial, é bem interessante, porque ele é flexível e, ao mesmo tempo, é muito resistente. Por exemplo, para uma pessoa que tem um problema de entupimento de uma artéria. Aí ele vai passar a parte de novo, a utilização de nanorobôs, mas para tratamento de câncer. Como ele vai fluir dentro da corrente sanguínea, basicamente ele tem condição de identificar um determinado tumor, uma célula cancerígena, e marcá-la, de forma que um campo eletromagnético, por exemplo, externo, consiga ir lá e destruir a célula. Isso também seria uma coisa bem inovadora e, além disso, ainda consegue um diagnóstico muito, muito precoce. Uma coisa que o paciente demoraria anos para descobrir. E no grau evoluído da doença, inclusive, né? Que tornaria o tratamento bem mais fácil. Aí ele está falando sobre a utilização de nanotecnologia na alimentação, que seria possível colocar nos próprios grãos produzidos uma quantidade específica de um determinado nutriente que a pessoa precisa normalmente. Uhum. Imagina que todo mundo precisa de uma vitamina C, D, E, alguma coisa assim. Ela poderia ser incluída, por exemplo, no trigo. Quando você consumisse aquilo ali, ele já veria isso para você ali dentro. A próxima parte ele mostra de novo os robozinhos, que a ideia deles ele é menor até mesmo do que uma hemoglobina, que era utilizada para monitoramento do paciente, por exemplo, procurando por qualquer tipo de invasor, uma bactéria, um vírus, e robozinhos específicos utilizados no combate a esses agentes que são externos ao corpo, que está lá dentro, são invasores, como, por exemplo, um vírus que uma pessoa tem, basicamente o que hoje é feito pelos anticorpos. E, inclusive, esses robozinhos, a ideia é que ele seria capaz de corrigir o DNA de uma pessoa. Se tem uma anomalia genética ali, ele poderia ir lá e retirar aquela parte. Tá? E, no final, tem o que um laboratório está prometendo, que é a utilização da nanotecnologia
para se alterar a pigmentação do cabelo. Isso sim seria no ramo estético, porque isso não faz muito sentido para o ramo de saúde exatamente, mas seria uma coisa realmente incrível. O cara, você poderia estar a fim de pintar o cabelo, normalmente mulher pinta todo mês, né? Ao invés de você ir lá e passar a tinta por fora, você tomaria um determinado medicamento que ele iria para a sua corrente sanguínea, chegaria até onde são produzidos a melanina, que é responsável pela pigmentação do cabelo, e ela faria automaticamente essa mudança de cor do cabelo da pessoa. Com tudo isso aí, o ser humano não morreria mais de doença, né, Alex? Existe uma previsão para que ainda esse século, a Google inclusive criou um laboratório só para tratar disso. Acredita-se que até o final desse século o ser humano tenha conseguido a imortalidade. Tá? Isso seria realmente fantástico. Ok, então. Alex, até a próxima semana. Até a próxima. A gente conclui então o 90 Minutos, lembrando a você que a partir das 5 horas tem o Lucivan Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã às 8 da manhã. Um grande abraço, até a próxima.